Glória a Deus, que bom que você está aqui. Que bom. Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade. Não sabemos qual que é o último dia, não sabemos, mas precisamos adorar o Senhor Jesus como se fosse o último dia das nossas vidas. Porque Ele merece. Foi Ele que morreu por você, foi Ele que morreu por mim. Aleluia. Nós acabamos de cantar o que é que os anjos veem, o que os homens da Bíblia viram, que largaram tudo, abriram mão de tudo para servir o Senhor. O que é que você tem visto? Aleluia. Pode pôr o tema aí? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor me deu esse tema nesta noite, a casa vazia. E o Senhor compara a nossa vida e o nosso coração como uma casa. Você vai entender, eu vou te contar um exemplo bem prático e rápido. Quando você compra uma casa na planta, que você sonha em ter aquela casa, você vai acompanhando o fundamento, toda a estrutura da casa, a casa ela se torna realmente uma casa habitável, e a casa ficou pronta, a casa ficou mobiliada, só que se não estiver alguém lá dentro daquela casa, de nada vale toda aquela estrutura. Quando recebemos uma herança, é porque alguém morreu, alguém trabalhou, alguém gastou a sua vida, deixou bens para os herdeiros. Ele morreu, então a partir daquele momento você passa a ser um herdeiro daqueles bens. E dando exemplo daquela casa, quando nós levantamos a nossa mão ao Senhor Jesus e declaramos que Ele é o nosso Senhor e que o reino tem chegado em nossas vidas, nós morremos com Cristo. E quando nós morremos em Cristo, o Senhor Jesus herda a cada um de nós. Então, nós somos considerados como uma casa do Senhor Jesus. Falando sobre esta casa, com o que você tem preenchido esta tua casa? Essa tua casa que foi comprada por um preço de sangue, essa casa que foi comprada por um Deus que se esvaziou da sua glória, Ele se murchou, Ele veio descendo e diminuindo de tamanho até chegar à nossa estatura. Veio aqui em carne reconciliar a própria criatura consigo mesmo. Você se tornou uma casa habitável do Senhor Jesus. Mas como você tem cuidado dessa casa? Quem tem habitado nessa casa? Essa casa, não podemos deixar de falar sobre fundamentos, porque para a construção de uma casa, ou de qualquer imóvel, ou de um prédio, ou de qualquer empreendimento, precisa ter um fundamento. E esse fundamento é Jesus Cristo. Os materiais que é construir essa casa, é você que define com qual material vai ser construída essa casa.
Se é com oração, se é com jejum, se é você se separar de tudo e permanecer firme nos propósitos do Senhor Jesus, se é você abrir mão de tudo e deixar que o reino seja prioridade na sua vida. Quem tem habitado nessa sua casa? A pastora Carlinha aqui falou várias coisas aqui. E eu entendi Deus falando com a igreja. Até quando nós vamos ter vida dupla na presença do Senhor? Até quando nós vamos levar uma vida dupla na casa do Senhor? Até quando seremos uma pessoa aqui e lá fora seremos outra? Esses momentos que nós estamos vivendo, essas estações desse ano, janeiro, mês da palavra, fevereiro, mês do jejum, esse mês, o mês da oração. E nós temos orado talvez como nunca nós oramos. Eu posso falar de mim. Nós temos o relógio de oração, nós temos o amigo secreto de oração, que não é secreto, e já foi falado lá na tua célula. Então é um momento que o Senhor preparou para cada um de nós desfrutarmos desse momento. É um momento de ajuntamento das famílias. É um momento de pais orar com os filhos e filhos orar com os pais. É um momento que os teus filhos veem a tua atitude e o teu posicionamento. É o momento dele ver se realmente você está firme nos propósitos, se você está mais ou menos. O que você tem preenchido esta tua casa? Com o que você tem preenchido? Nós podemos preencher com várias outras coisas, mas o Senhor Jesus, ele vai fazer uma comparação com uma casa. O que acontece com essa casa quando essa casa está vazia, quando essa casa está limpa e adornada? Ele dá um ênfase muito grande. A casa está limpa, está adornada, está ok, mas ela está vazia, ela está sem vida. Se você pegar lá no livro de Mateus, a minha versão ela é NTLH. Se você pegar Mateus capítulo 12, de verso 43, 44 e 45, você vai entender que talvez você precisa preencher, talvez não, você precisa preencher essa casa com a presença do Senhor Jesus, porque Ele está preocupado com essa casa. Vai dizer o seguinte, Jesus continua: como um espírito mau sai de alguém, isso é, quando você chega aos caminhos do Senhor, você reconhece Ele como o Senhor da tua vida, você declara Ele como o Salvador, você realmente faz uma vida de renúncia, você abre mão de várias coisas e você escolhe o reino do Senhor. Ele diz assim: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água. Então chegamos, somos limpos, somos transformados, e aquele antigo morador que estava morando dentro de nós, que conduzia a nossa vida, a nossa mente, as nossas atitudes, a nossa vida no geral, ele sai e vai embora, a Bíblia diz. Só que ele vai, quando a Bíblia fala que ele vai por lugares sem água, lugares sem água, lugares que não têm vida, é lugares sem a presença do Espírito Santo, é lugar sem a presença de Deus. Ele vai para esse lugar, ele sai e vai embora. A casa fica limpinha, a casa fica bonitinha, a casa está novinha, cheirosinha. Aleluia. Procurando onde descansar.
daquela casa. Ele se sentia dono daquela casa. Então ele foi mandado embora, ele foi despejado, porque aquela casa não era dele, aquela casa era do Senhor Jesus. E nós renunciamos, assim eu creio, todas as coisas. Nós não temos mais nenhum amor no nosso coração a não ser Jesus Cristo, a não ser o nosso Deus, Criador de tudo, a não ser o Espírito Santo, que é o centro da nossa vida e da nossa história. Ele diz: então eu vou voltar para aquela minha casa de onde saí. Aí ele volta e encontra a casa limpa, porque Jesus limpou, porque o sangue de Cristo limpou. Uma casa arrumada, porque toda bagunça foi embora, toda sujeira foi embora, toda mentira foi embora, todo engano foi embora, todos os maus pensamentos foram embora. Você já não é mais dono da sua vida, e sim, Jesus Cristo, Ele é o dono da sua vida. Aleluia. Então ele volta e encontra a casa limpa, arrumada, mas vazia. Depois sai, ele vem, o antigo morador, ele fala: é agora, é agora. Ele passa uma mão na outra. É agora! Porque a casa está limpinha, porque a casa está arrumadinha, mas ela não está preenchida com a presença do Senhor Jesus. Até quando nós vamos ter casa? Até quando nós vamos ter jeito de cristão? Até quando nós vamos ter o dialeto de cristão? Até quando nós vamos ser conhecidos como cristão? Mas nós não temos uma vida de cristão. Nós não oramos, nós não jejuamos, nós não damos exemplo, nós não somos a carta viva do Evangelho. As pessoas não conseguem enxergar Cristo em nós, porque nós temos a aparência de uma casa nova, nós temos a aparência de uma casa renovada, nós temos a aparência de uma casa limpa, nós temos a aparência de uma casa transformada, mas por dentro nós estamos cheios de dolor, porque nós não deixemos com que o Espírito Santo venha transformar as nossas vidas. Nós somos os senhores da nossa própria vida e não existe mudança. Depois ele sai e vai buscar outro, 7 espíritos piores do que ele. E todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Você tem noção disso, irmão? Você tem noção? Como fica essa casa? Não é 7 vezes pior, é 8 vezes pior. Porque já havia um antigo morador, ele saiu e buscou 7. E veio com ele 7, com mais ele 8. E como fica o estado dessa casa? Aí um retrato da igreja. Eu, você, nós. Ter a casa vazia é um dos maiores perigos espirituais para o cristão. Irmãos, você tem aproveitado esse tempo que o Senhor Jesus tem preparado para a nossa comunidade?
Você, o mês de janeiro, leu a palavra do Senhor? Você, no mês de fevereiro, você jejuou ao Senhor? No mês do fundamento da oração, você tem feito um relógio de oração com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos? Você tem aproveitado essa oportunidade de buscar a presença do Senhor Jesus, de se arrepender? Você tem preenchido a tua casa com todos esses fundamentos? Você tem levado a vida de qualquer jeito? Aparência de cristão, leva o título de cristão, finge que é cristão, para quem eu não sei, mas o Senhor nos conhece, foi Ele que nos criou, nos formou, Ele conhece a nossa vida. Nós estamos enganando quem? A nós mesmos. Até quando nós vamos levar essa vida dupla? Eu não posso estar em outro lugar que eu estou contaminado. Se eu sair daqui, meu Deus do céu, ninguém já nem sabe mais quem sou eu. Nem eu mesmo sei quem sou eu. Porque eu não descobri a minha identidade, eu não sei nem quem sou eu. Eu não sei nem para onde vou. Nem sei se vou. Jesus, o próprio Jesus, nessa passagem de Mateus 12, 43, 44 e 45, Ele nos alertou. Jesus não nos alertou apenas sobre o mal que sai, mas sobre o vazio que fica nesta casa. Ele não nos alertou somente desse mal que saiu, mas Ele nos alertou: ore, cuide dessa casa, trate bem ela, limpe ela, deixa ela limpinha, mas deixa ela preenchida com a minha presença. A casa está limpa, organizada, mas está vazia. Eu só tenho aparência. O problema, irmãos, não era a sujeira, era a ausência da presença. Se nós não temos a presença do Senhor em nossas vidas, nós não temos nada. Somos igual a um metal que soa, a um sino que bate. Minha avó já falava: por fora a bela viola, por dentro o pão está bolorento. Aonde nós chegamos com a nossa vida? O que nós temos feito da nossa casa? Quais são as nossas responsabilidades? Qual é a minha responsabilidade como pai? Qual é a minha responsabilidade como filho? Qual é a minha responsabilidade como marido? Qual é a minha responsabilidade como esposa? Qual é a minha responsabilidade com a igreja? Qual é a minha responsabilidade com a palavra? Qual é a minha responsabilidade com o meu chamado? Aleluia! Qual é a minha responsabilidade com a minha identidade? Qual é a minha responsabilidade com Jesus? Como está a minha casa? Aleluia! Eu já falei aqui, a casa representa a nossa vida. A casa é o coração do homem. Irmãos, não é o Senhor falar, não é eu sentir, porque não é um sentimento. A Bíblia fala que o coração do homem, ele é enganoso. Eu estou todo arrepiado. O Espírito Santo não é arrepio. Nós temos que estar num culto racional, entendendo e discernindo o que está acontecendo, o que o Senhor está falando, o que Ele quer de cada um de nós, como congregação.
pessoas antigamente identificavam muitas vezes o cristão pelo traje, pela Bíblia. Hoje, aleluia. A casa é o coração do homem, é o centro das suas decisões. Como você tem decidido a sua vida? Como você tem decidido as suas questões? O reino, conversávamos na célula ontem. Foi ontem? Antes de ontem, terça-feira. O reino tem que ter peso nas nossas decisões. O reino tem que fazer parte da nossa vida. Ele tem que ser inserido no contexto e tem que ter um peso maior. A casa é o coração do homem, o centro das decisões, a sede das emoções, a fonte dos pensamentos, os lugares das intenções. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Não é esse músculo de carne do sangue bombeando sangue, não. O teu coração é a sede das tuas emoções. Como está a tua emoção? Se você tem preenchido esta casa com a presença do Senhor, se você tem deixado com que o Espírito Santo more e faça morada na tua vida, aleluia. O centro das suas decisões vão estar baseadas na palavra. As suas emoções vão estar curadas. A fonte dos pensamentos, tudo que prende a minha mente, nós temos que colocar em Cristo Jesus, na palavra. O lugar das intenções. Qual que é a tua intenção de estar aqui? De quinta, de domingo, de uma sexta-feira no mês, os dias de célula. Qual que é a tua intenção? No livro de 1 Coríntios 6,19, vai dizer o seguinte: o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e as pessoas estão negligenciando esse templo, esta casa, está entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele se entristece, ele chora, ele fica triste comigo e com você. Todo ser humano é uma morada espiritual, assim como todo ser humano é um ser eterno. E temos falado aqui constantemente: você é que decide aonde você vai morar eternamente, com quem. Quem está morando dentro desta casa? É o Espírito Santo, ou é esse antigo morador que morava e conduzia a tua vida, conduzia os teus negócios, conduzia a tua mente, as tuas decisões? Ele que ditava a regra. Agora já não bastasse, ele foi e convidou mais 7, veio 8. Quem você está convidando para esta casa? Nós temos ouvido aqui que o fundamento é Cristo, e esse fundamento ele não pode ser tirado. Aleluia! A casa pode estar limpa, mas ela está vazia. A limpeza significa uma reforma exterior. Vazia, a ausência de Deus. Nem toda mudança é um novo nascimento. Nem toda mudança é um novo nascimento. Eu posso ter mudado externamente. Eu posso ter aparência de um cristão. Eu posso me vestir como um cristão. Eu posso falar como um cristão. Mas isso não significa
significa nascer de novo. Isso não significa novo nascimento. Isso não quer dizer que você nasceu da água e do Espírito. Para que nós estejamos um novo nascimento, nós precisamos desejar pelas coisas de Deus. O pecado tem que nos incomodar. Aleluia! O amor pela palavra do Senhor. Aleluia! Mudança progressiva de caráter. Vida produzindo fruto. Quando as pessoas têm um caráter distorcido dentro da casa do Senhor, quando as pessoas não se deixam ser trabalhados do caráter, quando as pessoas têm dupla face, quando as pessoas têm vida dupla, quando as pessoas têm um mau caráter, isso não estou xingando ninguém. Se você não tem um bom caráter, você tem um mau caráter que precisa ser trabalhado, que precisa ser transformado, que precisa deixar com que o Espírito Santo trabalhe nessa grande obra que Ele começou, para que você possa ter um novo nascimento, nascer de verdade da água e do Espírito, e deixar com que o Espírito Santo seja o verdadeiro dono desta casa, que é você, que sou eu, que é cada um de nós. Lá no Evangelho de João 3,3, necessário vos é nascer de novo. Necessário é nascer de novo. Será que nós estamos que nem Nicodemos, irmãos? Será que nós não conseguimos entender o que é nascer de novo? Será que nós estamos pensando que nem Nicodemos, mas Senhor, como que eu tenho que nascer de novo? Eu tenho que voltar para dentro do ventre da minha mãe? Eu tenho que ser gerado novamente? A bolsa vai precisar romper para que eu volte para cá novamente e ter uma vida diferente? Não! Você precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Você precisa se arrepender das suas más condutas. Você precisa se arrepender de seus maus pensamentos, das intenções distorcidas do seu coração. Aleluia. Reforma moral não substitui transformação espiritual. Reforma moral não substitui transformação espiritual. A reforma moral abandona as práticas erradas, organiza a vida, melhora moralmente, mas não permite que Deus habite. Deu para entender? Você abandona até pelas práticas erradas. Você organiza a tua vida. Sabe daquela organizada? Põe tudo no lugar. Casa pintada, telhado nos 30, sem cair goteira, aquele mármore bonito, aqueles móveis planejados. Mas isso não permite que Deus habite em você e em mim. Sabe por quê? Porque precisamos ter uma transformação espiritual. Nós não somos carnais, irmãos, nós somos espirituais. Nós não falamos de terra, nós falamos de vida celestial. O Evangelho não tem nada terreno, o Evangelho é espiritual.
para você ter uma transformação espiritual, mudança interior produzida pelo Espírito Santo. Você muda a tua natureza, você muda os teus desejos, você muda os teus pensamentos, você muda as suas prioridades. E quem dá a direção da sua vida é o Senhor. Se a sua natureza não foi mudada, se os seus desejos continuam desenfreados, se os seus pensamentos continuam malignos e cativos à escravidão que Jesus já te libertou, se a prioridade não é Ele, se a direção da sua vida não é Ele que conduz, não houve transformação espiritual, houve uma transformação moral. Sabe aquela coisa só para inglês ver? Só para ver? Tem até o doce, né? Você faz o doce lá, o pavê. Não é para comer? Não, é para ver. Aleluia. O perigo do vazio. O perigo do vazio. Libertação. Vazio e uma recaída pior. Você é liberto. Orou, pôs a mão. Sabe aquele povo, 6 horas por mim? Era melhor que não pedisse para orar. Era melhor que não pedisse para orar 6 horas por mim. Os irmãos das 6 horas. 6 horas por mim, claro, não vou negar a oração para ninguém, é claro. Mas se ele soubesse o perigo que ele está incorrendo, porque você ora, aquela possessão vai embora e depois ele achou que acabou os problemas. Aí que o problema começa, aí que o caldo entorna, aí é onde o filho chora e a mãe não vê. Aí vai reclamar para Deus, aí vai pedir oração com os irmãos, aí vira uma miscelânea de informação no grupo da igreja e ninguém entende. Não estou dizendo que não é para você postar as coisas lá, não é isso. Mas se nós tivéssemos uma vida transformada, tivesse mudança de vida, e essa casa tivesse preenchida com o Espírito de Deus, você pode ter certeza que as nossas atitudes, que as nossas escritas seriam outras. Segunda Pedro 2, do 20 ao 22, coloca aí, Dani, que eu não escrevi aqui, por favor. Na minha versão, por gentileza. 2 Pedro 2, do 20 ao 22. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, novamente se encontram enredados dela e por elas, são dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu próprio vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Está aí, ó, quem volta atrás. Não sou eu que estou falando. O cão volta ao próprio vômito e a porca volta à sua própria lama. A Bíblia diz que aquele que está limpo se limpe mais, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Isso não sou eu que estou falando. O problema não é expulsar o mal, e nunca foi, porque o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. O problema é não preencher com a presença de Deus a tua vida e a minha vida.
correr aqui. Está acabando. Concluindo. Agora eu vou dizer para vocês sobre os sinais de uma casa vazia. O Senhor Jesus falou muito no meu coração, porque eu estou inserido nesse contexto. Eu precisava ouvir essa palavra. Eu precisava preencher a minha casa assim como eu estou preenchendo e aproveitando esses momentos de oração, esses momentos de jejum, esses momentos de palavra, esse momento de fundamento. Vai parar aí? Não. Isso aqui é só um start para que você tenha uma vida na palavra, uma vida em jejum e uma vida em oração. E mais aí, 9 meses com fundamentos da palavra do Senhor. Sinais de uma casa vazia. Falta de fome espiritual. Irmãos, quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor não tem fome espiritual? E tem fome de ir embora para casa querer jantar. Alguns não jantam, né, Carlão? Alguns não jantam, mas faz uma boquinha antes de ir embora. Falta de fome espiritual. Estamos na casa do Senhor, não temos fome nem sede da palavra, da presença. Não temos fome de nos envolvermos com as coisas de Deus. Temos pressa de sair da presença do Senhor. Queremos sair vazado, escorregando que nem escorrega na graxa. Instabilidade constante. Uma hora, sabe o gráfico da economia? De acordo com lá como é falado lá no Jornal Nacional, o cupom dando a... o cupom dando a taxa lá do Banco Central. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, outra hora está instável, outra hora está mais ou menos, outra hora está tipo no fubá. Quando você vai ver, não está mais. Religiosidade sem vida. É isso aí, varão. Vai na tua fé. Paz do Senhor, irmão, como você está? Estou ótimo. Como está a vida? Está de vento em boa. Religiosidade sem vida. 2 Timóteo 3:5. Aparência de piedade, mas negando a eficácia. Agora eu vou te ensinar como manter essa casa cheia. E ela precisa estar cheia da presença do Senhor. Ela precisa estar preenchida com a presença do Senhor. Ela precisa estar cheia da presença, cheia do fogo do Senhor. Você precisa ser uma tocha acesa nas mãos do Senhor. Onde quer que você chegue, a luz precisa brilhar e as trevas têm que sair fugida em nome de Jesus, porque você é bom, não, porque a sua casa está preenchida com a presença do Senhor. E aonde a luz chega, as trevas têm que sair correndo, aleluia. Aonde a morte está, a vida tem que reinar. Aonde a doença impera, a cura tem que chegar. Aonde você chega, as leis do céu têm que reger e o diabo tem que sair em nome de Jesus. Aleluia. Simples assim. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Foi difícil para mim aceitar isso, hein? Eu me debatia com a palavra. Mas não tem. A gente está cansado de falar, né? Sabe a geração que não tem nada a ver? Você é louco, não tem nada a ver. Deixa eu com a minha loucura. Espero que vocês sejam contaminados com essa loucura, porque para o mundo lá fora o poder de Deus é loucura mesmo. Aleluia. Como manter essa casa cheia? Cristo habitando permanentemente. Efésios 3,17. Em se encher do Espírito. Efésios 5,18. Palavra guardada no coração. Salmos 119, verso 11. Agora uma pergunta para todos nós. E que essa pergunta ela fica cravada em você.
A pergunta ela não é: a minha casa está organizada? A pergunta é: quem está morando nela? Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. O Senhor está batendo. Aquele que abrir a porta e deixar com que ele entre, você pode ter certeza, ele vai entrar, ele vai cear, vai ter vida transformada, vida liberta, vida restaurada, vida cheia do poder de Deus, e essa casa vai continuar sendo preenchida pelo poder do nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai morar dentro dela e ela nunca mais vai ficar vazia para a glória do Senhor. Demônios não vão mandar na minha vida, demônios não vão direcionar a minha vida, demônios não vão soprar no meu ouvido, demônios não vão dar direção para a minha vida, porque ela foi entregue ao Senhor Jesus desde o momento que eu levantei a mão e reconheci o Senhor como o suficiente Salvador da minha vida. E quando eu partir desta vida para a eternidade, eu tenho certeza absoluta e convicção que eu vou morar com Ele. As palmas engrandecem ao Senhor.